Until Dawn, né? PS4. Deixa eu só visualizar aqui se está tudo ok. Já estamos ao vivo, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, Brasil aparentemente tá bom a situação aqui. Ocorreu um erro de rede, os recursos de rede estarão indisponíveis. Como assim, velho? Não compreendo quando aparece isso. Deixa eu ver aqui. Comentários. Os comentários estão desabilitados para essa transmissão. Não entendi por quê. Deixa eu ver aqui. Temos um telespectador que seria eu mesmo, né? Aí eu ver. Diálogo original. Barra lateral. Mostrar estatísticas globais. Nah. Opções de controle. E controle por movimento aí é quebrar o cara, né, velho? Não, mantenha. Isso aqui, o que que é? Conteúdo bom. Olha a Sam. Mulher linda, cara. Esse game é foda. Vamos lá. Por que demorou tanto? A coisa tá feia agora. Ele sumiu! Tarde demais! Shhh, quieto. Ele... Espera. Não se mexe. Puta merda! O que você tá procurando? Outra saída. Você tem a chave do teleférico? Josh. Ele deve ter. Isso é um mapa? O cara tava preparado pra tudo. Ah, merda. Sabem o que fazer. Ok. Não é seguro lá fora. Eu volto logo. Tá. Agora eu estou jogando com o Mike. O objetivo é matar todos, né? Vamos lá. Eu podia ter matado o Chris, velho. Deixa eu ver como é que eu vou matar o Chris. O Until Dawn, ele aproveita toda a tela, né? Diferente do aquele novo jogo da mesma produtora do Until Dawn, que é The Hacker's Quarry, uma coisa assim. Totem na morte. Ó, o Mike pode morrer aí. Tava meio óbvio ali, né, que ele morreria. Vamos lá. Puta merda. O que aconteceu com os lobos?
Eita, aconteceu alguma coisa aqui? Caiu aquilo ali, tá vendo? Ah, esse é o charuto, né? Eu já tinha visto antes. Game de terror. Cadê o lobo que tava aqui? Provavelmente esse lobo, né? Provavelmente não tá aqui, né? Aconteceu algo muito tenebroso aqui. Uma fodeção aqui, alguma coisa aconteceu. Eu não lembro. Seguir o roteiro, né? Vamos lá. Só preciso de uma multidão para o linchamento. Pega a munição, essa porra mesmo. É suficiente. Só pegou um punhado na mão, né? Porque quem tudo quer, tudo perde, né? Não sei se é pra ir pra cá, na real. Não sei se é pra voltar. Não lembro. Ai, ai. Realmente não lembro o que tem que fazer nessa junção aí. Como é que não voltou isso eu pegar essa arma, né? Foda-se. Eita. Eu voltei pro início. Tá, não é pra cá. O que eu devo fazer? Quem será o felizardo que entraste em minha humilde live? Já saiu. Cadê? Caralho, eu não lembro. Eu juro que eu não lembro o que tem que fazer, velho. Tá, ali, eu vou cair ali, né? Caralho, eu tô perdido. Caralho, o que tá acontecendo comigo? Eu vou cair ali embaixo de novo. Nada demais. Tá. Eu vim daqui. Tá bom.
Eu fui burro agora. Nada barulhento, né? Olha o lobinho. Ei, grandão. Tá feliz de me ver de novo, né? Ei. Eu queria te encontrar de novo. Isso aí. Bom garoto. Ok, parceiro. Você vem comigo. Certo. Esse é o plano. Eu vi um mapa desse lugar. Então não vamos no escuro. Deve ter um caminho pela ala psiquiátrica que sai direto da mina. Acha que rola? Não teria dito melhor. Isso, garoto. Vamos lá então, Mike. Aqui que vai rolar uma fodeção, se não me engano. Jesus Cristo. Muito bem, rapaz. Fica calmo. Vamos lá. Vamos chover. Queria mover que nem você, lobinho. Acho que tô preso desse lado. Ai, tudo ou nada. Ótimo. Viu isso? Eu tenho as manhas. Né, lobinho? Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? Esquerda, direita, esquerda, direita. Ah, filho da puta. Minha nossa. Onde caralhos eu fui me meter? Pois é, Mike. Vamos pra trás, que eu vi que tinha coisa aqui. Tinha um lugar pra entrar. Vamos explorar, né? Ó, uma pista. Estabelecimento de saúde de Blackwood há 5 dias. Nesse período realizamos uma série de testes, tanto fisiológicos como psicológicos. Os resultados foram extraordinários, contrariando as expectativas médicas comuns. Sintomas observados: palidez, despigmentação da pele, grave deficiência de vitamina D, disfunção social, período de readaptação após o evento traumático maior do que a média, comportamento interpessoal errático, violência entre... The fuck is going on? Um gato aqui, um gato, nada demais. Violência, sintomas esperados, não, mas não observados. Vamos lá. A princípio é só isso. Fosse o gato. Essas portas parecem blindadas. Os pacientes eram malucos assim. A porra mesmo. Let us out. O que aconteceu aqui? Eu já tava Isso é lendo. doideira. Deixa a gente sair, estamos famintos, congelando. Eu vou fazer você pagar. Pare já de testar a gente.
Let us out. We are starving. Freezing. I will make you pay. Stop testing us. Now? Página testar agora. Testar a gente. Opa, direita ali, ó. Macaco aranha. Olha o macaco. Chuvinho. Opa, lobinho, lobinho, lobinho. Lobinho, lobinho brabo, lobinho. Lobinho brabo, lobinho brabo. Que esses gatos estão tretando aqui? Vamos lá. Coisa linda. Coisa linda. Perseguindo a gente. Eu tenho que deixar o Mike morrer, velho. Se eu não tivesse perdido a Jess. Um rato, Mike. Calma, calma. Não, não faz nada. Sou um rato. Sou um rato, pô. Merda de rato! Tá cacete de agulha. Hã? Então essa, seu merda! Coisa linda. Sempre em frente. Foda-se, vamos sempre em frente. R2. Ih, fudeu. Pera aí. Desligou a tela aqui. Os gatos tretando ali. Oi, Mike. Não. Não precisa atirar. Mas que... Ai, merda, 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 merda! Sem essa, nem fudendo que isso tá acontecendo. Pois é, Maikovski. É, agora... E agora? Tu vai abrir o Brasil, então. Quem está aí? Porra, 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 porra! Toma. Te acertou, seu maldito. Eita porra. Puta merda! Essa 12 tem munição infinita? Sai fora! Sai daqui! Bom cãozinho. Tá bem, tá bem. Que diabos foi isso? Tá aqui. Quer saber? Que se foda. Errou.
Caralho, que massa, eu nunca tinha visto essa cena. 12 com munição infinita. Troca. Tá certo. E se não fosse o lobinho, o Mike já tava fudido. Já. Vem, seu filho da puta. Onde você tá? Hã? Troca. O quê? O quê? Não precisa, ele tá preso. Mandou mal pra caralho, Equivo. Ok. Cortou o Mike. Sai fora! Um de cada vez, pessoal. Tem pra todo mundo! Não! Droga! Não vou atirar, foda-se. Não! Não é necessário. Ok. Ok. Estão presos. Caralho. Não, não precisa, ele tá preso. Merda! Vai morrer. Tá, agora eu tive que atirar, senão o Mike ia morrer aí. Ah não, moça. De novo, apagou essa tela aqui. Nada bom. E o lobo? Cara, eu não vi o Mike carregar essa 12 em nenhum momento, mano. Vou explorar, né? Em nenhum momento ele carregou essa 12. Em nenhum momento. Ó, escalando. Vamos lá, vamos lá.
eu não tivesse atirado. Cara, foda-se. Só escapa. Não sei se mudaria Ei, alguma cara. coisa. Vem aqui. Tá tudo bem. Não, não foi comigo não, né? Mas que caralho! Porque eu não fechei a porta. Bah. Ele ficou pra proteger o Mike, né? Tem Mike, o Mike é o que mais propenso a morrer, velho. Aí o Mike é foda, não. Matei forças de um indígena. Liberei mais espíritos de um mendigo. Tá. O mendigo, ele imita a Vamos, voz pessoal, rápido, temos que achar o Mike. para atrair suas presas. E aqui vai acontecer uma coisa, uma Eu tô meio situação que mancando aqui, pessoal. Acho melhor continuarem sem mim. que eu vou deixar acontecer. Não, foda-se. Vamos deixar o Chris pra trás. Deus, Chris, você vai ficar bem? Vai em frente. Eu não consigo Efeito acompanhar borboleta. as mulheres macho. Meu Deus, Chris, para com isso, ok? Escuta, vão em frente, tá bom? Preciso avisar o Mike, eu vou logo depois. Eu só vou descansar um pouco. Ah, agora eu posso matar o Chris. Acho que eu vou poder matar o Chris. Acho que deixando ele aí o Chris vai morrer. Eu vou matar a Ashley. O Mike vai ter que ser o último, né? Acaba o game. Opa, vamos ver o que temos por aqui. Parece ter uma entrada. Eu sei, é bizu se distanciar. Com certeza é. Um totem. Perigo. O Josh transformado em um mendigo. Ou se transformando em um mendigo. Que belo ângulo de câmera, hein? Os caras. Direção de arte aí perfeita. Merda! O Mike deve ter trancado quando passou. Tem que ter outro jeito de entrar. Não é bizuzão. Peraí, aí, isso aqui. Digo, nós devemos tentar? Bom, não temos uma gama de opções aqui. Ok. Esse deve ser o último lugar onde eu queria estar agora. E aí, quem vai primeiro? Que é o mais antigo aí. Nada mal. Aí, Acha boa que noite. esse é o túnel pro sanatório? Claro que é. Aonde mais ele iria? Boa noite. Bora, mulher. Melhor garantir que o Chris ache a gente. Ei, talvez se eu deixar algumas marcas no caminho, ele consiga nos seguir. Olha, vá em frente, eu alcanço você. Ok. Isso aí, separar, melhor ideia. Ideia maravilhosa separar, eu acho.
Será que tem alguma coisa pra cá? Nope. Nothing. Ó, voz da Jéssica. Olá. É agora. Quem tá aí? Alguém? Explicando, né? Jéssica! A Jéssica tá morta. É você? Óbvio que não é ela. É um mendigo imitando a voz. Se eu investigar a voz, a Ashley vai morrer. Curte Isso é só, maluquice. jovem. Jéssica! Como que eu sei? Eu já joguei esse jogo. Jéssica! É Os você! mendigos, eles sabem imitar vozes para atrair. Ei, Ashley, tu vai ser macetada agora. Ah, não. E autorização de efeito borboleta. Vamos ver o que é. Ashley seguiu a voz. Ashley deixou o Chris pra trás. Ashley se juntou aos outros? What? Deus, eu tô tão feliz de não estar mais sozinha. Que bom que está a salvo. Nossa, eu podia... Caralho, velho. Eu ratei. Eu era pra ter seguido por outro lado. Era pra ter seguido o barulho, velho. Olha ali. Não é nem pra matar um A personagem, escada me já era, presta, nunca mais velho. chegaremos lá em cima. Não, eu acho que eu consigo. É tipo uma parede de escalada. Será que dá pra matar Vou assim? continuar. Nos encontramos no chalé. Eu vou buscar o Mike. Boa sorte. Olha o Chris. Ah, dá pra matar o Chris também. Pai, podia ter matado os dois, velho. Não. Ashley! Estão me ouvindo? Vou fazer o Chris seguir agora o bagulho pro Chris ser macetado. Ah, mas a Ashley, ela meio que voltou, né? Ah, o Chris tá no 100. Foi tu que gemeu, Chris? Ó, de novo a Jéssica. Entre aspas. Hã? Oi? Quem tá aí? E vai investigar agora. Eu tô indo. Segura aí. Tô indo. Caralho, que tosco, velho. Chris, cara, eu gosto muito desse, mas o objetivo é matar todo mundo. Calma aí, mendigo, o Chris tá indo. Caralho, mas tá imitando bem. É aqui, ó. Vamos ver a morte do Chris. Ah, eu posso sair, ó. Bora. Catapimba. Falou, Chris. Oh. Tomei um cagaço. É que eu já tinha destrancado, né?
Chris faleceu. Agora falta a Ashley, a Sam, o Matt e o Mike. O Matt não sabe se ele tá vivo, tá morto. Tá, ó. A Sam dá pra matar aqui, ó, se eu não me engano. Vamos ver. O Josh. Eu vou jogar com o Josh. O motoqueiro maldito aí. Tive que mutar. Vamos lá. Eu vou errar. Ih, boa noite. Oh, boa noite, hein? Vamos lá. Que missão. Você já fez isso? Vamos. Bem saudável. Ai, eu venci. Eu venci, cacete. Ai. Não, totem. Não. Você. Acho que eu podia dar uma exploradinha ali. Ah, foda-se. Já é. Se eu não me engano, ela iria com o Cleaver. Ou com o Josh? Não lembro. Sei que ela não iria sozinha, ó. Eu acho. Não. Acho que é mais pra frente. Alô? Alô? Choveu. Choveu. Ah, cruzou um espírito aqui. Caralho, faltou feijão, hein? Isso mesmo. Ai, vamos lá, você consegue. Vamos lá. Toma. Merda! Aí, gordão! Ó, eu não ia bater, mas... Caralho, bate. Utilização do efeito borboleta. O que aconteceu? Vamos ver. A Ashley seguiu a voz. Ashley se juntou aos outros. Chris morreu. Tá, Chris morreu. Melhor amigo do homem. O lobo guiou Mike pelo sanatório. Mike não conseguiu proteger seu novo amigo. Foi bacana. Defina estar bem. Viva, pra começar. Deixa 12 estar aí, vivo né? é bom. Que merda tá fazendo aqui? Eu ia te avisar sobre os doentios. Eu percebi. É. Vamos achar um caminho pra onde o maldito vive. Porque não deixa aquela pá elevadora. Bom. Vai saber se a luz tem munição. Deixou a pessoa errada. Ah não, eu quero ver, um troféu novo esse aí pra mim. Ashley ou Chris abriu o alçapão e deixou o monstro entrar. Ah. Você tem a chave do teleférico? Josh, ele deve ter. Ele sumiu! Tarde demais! Shhh, quieto. Espera, não se mexe.
Puta merda! Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa e depois vamos todos sair daqui. Aí! Vamos achar um caminho pra onde o maldito vive. Arrependimento. 1 hora para o amanhecer. O jogo já tá no final já. 4, velho. Eu tenho que matar esses 4. Nossa, eu não sei como mata. Eu lembro da Ashley, velho. Tem que morrer a Ashley. Me pergunto quanto essas consultas servem para ajudar você. Você simplesmente não ouve, está tudo fodido. Vou deixar você sozinho na cabeça Josh. dele. Está na hora de aprender que há mais para se temer do que a imaginação confusa de um moleque mimado e autoindulgente pode sonhar. Havia tantas pessoas que se importavam com você, dispostas a ajudar, mas você sempre escolheu afastá-las e agora está sozinho. Se bem que, pelo jeito, não ficará sozinho por muito tempo. Você não ficará sozinho. Respire fundo, Josh. Respire fundo. O quê? Não. 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 Não, de novo não. De novo não. Ele tem alucinações, né? Toda abstinência, remédio, uma coisa assim. Ah! Fica longe de mim! Não! Vocês estão mortas! Desculpe. Vocês estão mortas! Cala a boca! Não! Não! Vocês estão mortas! Não tá pronto. Você não pulou. Você é um covarde. Você não amar isso. Que a gente se desmarca. Não podem de vocês. Não podem me fazer. Não podem mais me fazer. O tempo acabou para Josh. Tá bem? Confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. É. Já no quê? Vocês não são elas. Estávamos sozinhos lá embaixo. Não sou eu. Não, de novo não. Cara, que massa que ele tá vivo, né, velho? Ele pegou ele e tal. Mas tá com a gente agora. Sua família. Fiquem longe de mim! Fiquem longe! Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Caramba. Eu juro! Porra, é essa? Oh, macetável aí, né? Não, eu não tenho que obedecer você. É isso que você quer? Caraca. Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse?
soldado, essa porra, meu. Ah, tá. Ele Difícil de encontra. acreditar que essa coisa É era o uma Mike pessoa. que encontra o Jackson aí. Talvez um minerador. Talvez alguém que Ou é trabalhou a num Cell. sanatório. Tinha tanta loucura acontecendo aqui que isso não me Caralho, surpreenderia. essa cena. Que tipo de loucura? Deus que me perdoe. Alguém estava capturando os mendigos. Prenderam todos em umas amarras. Vi umas coisas bem bizarras. Uau! Devo ter soltado eles quando explodiu o lugar. Sim. Suave. Vamos ver se tem alguma coisa pra explorar antes de descer, né? Vai ser um satisfatório. É o que eu tô achando que é. Cacete. Parece um túmulo. Beth. Exactly. É o relógio da Beth. Que é a irmã que eu tava controlando. Início, é aquela que vai atrás da. Mike, é da Beth. É o relógio dela. O quê? Deixa eu ver. Olha, tinha uma cruz aqui. Vamos continuar. Caralho, guardou onde, né? Sei lá. Xota, sério. Ela colocou em algum lugar aquele relógio. Opa, totem. Ah, o totem da fortuna. Eu não quero isso. Eu quero que todos morram. Tá bom. Vou entrar. Vai. Fique um Vamos, peito pra ok. quem já tá Tem cagado. certeza? Eu não morri ainda. Famosas palavras finais. Puta Tá muito merda. frio, eu não vou sentir meus dedos. Eu imagino. Ele tá frio mesmo. Bora, Mike. Massa limpou mesmo a calça dela. É Jess. É Jess. Por isso. Você viu isso? Vi. Alguém vai morrer aqui. Corpos. A guria lá, É, muitos deles. Ai, meu Deus. Não! Eu vou vomitar. Eles estão só descansando, porra. Calma. Eu acho que eu vi alguma coisa. Josh! Ei, Josh. Josh? Mano? Não podem me dizer o que fazer! Tá bem. Tá bem? Eu confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. O que ele tem, Mike? Acho que ele tá viajando. Josh! Mike, Josh! Ei, cara. não me bate, por favor. Você tava pirado, cara. Tava doidão. Achamos que não ia sair dessa. Vamos só dar o fora daqui. Boa. Josh, você tem a chave do teleférico? Sim. Toma.
Tá vendo aquilo ali? Significa que tem uma saída direta, vamos. Vamos lá. Não tem como o Josh chegar até lá. Ok, se me ajudar a subir, posso voltar e avisar que estamos bem. Boa. Traz o Josh de volta por onde viemos e nos vemos no chalé. Toma cuidado. Você também. Josh. Caralho, eu vou Vamos controlar lá, o Josh. filho da puta pirado. Acho que controlaria o Mike. Controlaria o Mike. Você não precisava me bater tanto, cara. Ah, sim. Me desculpe por isso, cara. Achei que tinha matado a Jess. Eu errei. Um totem. Totem da fortuna. Eu vou mexer o controle. Quando isso acontecer, eu vou mexer o controle. Pra ela matar a Sam. Cara, pra passar todos os views, literalmente tem que deixar o Josh vivo. Vou pesquisar isso. Não queria que vocês morressem. É que traumático, né? O cara já é perturbado. Eu sei. Tá bem. Ah, merda! Não, você não é! Eu! Não, você não é! Ai, ele lembrou da tatuagem e ele lembrou que não é mais ele. Eu achei que ele ia ver a tatuagem. Acho que ia lembrar da Ana também. E aí ela não ia matar ele. Mas acho que não foi ele que achou essas paradas. Ó, o Matt tá vivo. Aí é a hora do Matt morrer agora. Ah, agora tem que matar o Matt, senão não tem outra chance. Tadã! Se a Jéssica estivesse viva, ele encontraria a Jéssica aqui. O que causou esse desabamento? Uma lombriga gigante. Caralho, mas tá fudido, hein? Se começasse a ouvir grito assim, velho. Não sei qual seria a minha reação. Eu vou mexer o controle, esse caralho. Mete pé, mete pé, mete pé, mete pé. Pra que lado? Sério, só corre. Foda-se.
precisa, tá preso. Agora fodeu. Caralho. Bom, menos um. Aí volta o Mike, a Ashley, a Sam. 3. Será que a Sam pode morrer caindo daqui? Vamos ver. Ela tá bem alta, hein? Ah, não, ela só cai até ali, velho. Não é o suficiente pra morrer, não. Ah, não, ela não morre. Que merda. Vai, foda-se, vamos passar isso aqui. Boa noite. Tá, tem esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Pra direita. Não é preciso correr pra... senão eu tenho que poupar fôlego. Um totem. Perigo. Que é isso aqui? Totem de novo? Ah, não. Acho que esse homem pode morrer aqui, velho. Ixi. Boa noite. E deve estar gelando pra caralho. Vamos chover, vamos chover, vamos chover, vamos chover, vamos chover. Vou morrer agora, Sam. Tó. Vamos chover. Toma. Caralho, não. Ei! Vamos, tá aí, abre porra? logo isso! Pessoal, vamos, estão aí! Deixa eu entrar! Não tem ninguém aí, caralho. Sam. É o Mike. Mike! Meu Deus, você tá péssimo! Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos.
aconteceu com o Josh? Ele Pegou foi ele. pra vala. Meu Deus, que jeito horrível de morrer. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Aceitar. Pode ter alguém lá ainda. Não tem ninguém lá, Mike. Quem vai estar lá? Explica. Quem poderia estar no porão? Ai, ai. Aí é um lugar bem seguro, né? No chalé onde eles estão. O princípio é bem seguro. Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. Aguardem 1 hora que daí vocês vão sobreviver. Vai, corre! Corre! Bora. Foda-se, trancar a porta. Todo mundo vai morrer agora nessa porra. É óbvio que eu vou me mexer, Mike. Não mova um músculo. Mike foi pra vala. Eu acho. Não, Mike tá vindo. Internet. Só falta 2. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não, 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 não. Ah, esse não vai sobreviver, velho. Ah, não. Mas Que o tal Mike essa, morre. seu merda? Que merda, velho. Eu queria que a Ashley morresse, mano. Não, não. Eu matei todos, menos a Ashley, não. A filha da puta sobreviveu, cara. Temos visual. A estrutura principal totalmente destruída. Câmbio. Espera, eu estou vendo alguma coisa. Eu vou ter que voltar lá atrás. Tenho confirmação sobre um sobrevivente. Vou voltar lá atrás, na hora do Chris lá. Vou botar ela morrer e o Chris também morrer. Aí o resto dá pra matar, pô. Ah, eu vou fazer isso, pô. Eu vou. Cara, game top demais. O Mike foi literalmente. O Matt foi macetado. Não! Mike, vai dar morte.
Porra. Falta o Chris agora. Não acredito que o Chris morreu. É, todo mundo morreu. Ele era meu melhor amigo e... talvez eu... Tu queria macetar com ele. Não tivemos chance. É. Eu ouvi a Jéssica, não sei como, nem por que ela estava lá embaixo, mas eu sei que eu ouvi ela. Eu esfaqueei ele e tentei escapar, mas eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Não sabia? Quem você esfaqueou? Eu esfaqueei o maníaco, mas eu não sabia que era o Josh. Mas ele era um psicopata. E como eu ia saber que o Josh tinha todas essas serras e armas? Ah, meu Deus. E o Josh? O Wendigo. Só pode ser. O quê? O monstro. Ele levou o Josh para as minas onde ele vive. E Sam e Mike, eles foram encontrá-lo. E a gente ia se encontrar no chalé, mas... Bah. Que merda. Tá, vamos fazer essa merda aqui. Qual que é a parte, velho? Revelação? Violência? Ah, não lembro do episódio, cara. Desespero. É, eu acho que é o desespero. Que o Mike, ele tá lá no sanatório, né? Vamos lá. O Mike, eu acho que eu vou matar logo ali já. Por que demorou tanto? É o que eu estou vendo. A coisa tá feia Foi agora. Ele sumiu! Tarde demais! Shhh, quieto. Ah, ele... Espera. Não se mexe. Puta merda! Porra, O que você tá procurando? Outra saída. Você tem a chave do teleférico? Josh. Ele deve ter. Isso é um mapa? O cara tava preparado pra tudo. Ah, merda. Sabem o que fazer. Ok. Não é seguro lá fora. Eu volto logo. Bora. Episódio 9. Desespero. 2 horas para começar. Tá, aqui nós já sabemos o que tem que fazer. Aqui. Eu vou matar o Mike aqui agora, bicho. Acho que se eu matar o Mike aqui, ele não vai ter ideia que ele teve, né? Obviamente que ele vai estar morto, né? Vamos ver o que acontece se eu matar o Mike aqui no sanatório. Vamos lá. Ele deu um tchauzinho, foi impressão minha. Parece que ele deu um tchauzinho. Puta merda. O que aconteceu com os lobos? Lobos. Carioca. Vamos lá pegar a 12. O que aconteceu não pegar a 12? Ah, mas daí como é que o Mike vai abrir aqui, né? Verdade. Vamos lá. Porra, sobe, porra. Aí, ó. Pega
essa preula. E é isso aí. Eu só preciso de uma multidão para o linchamento. Essa merda aí. Pronto. É suficiente. Vamos lá então. Tá bom. Bom. Markovski, tu vai morrer aí, Markovski. Alô, Binho. Ei, grandão. Fui brother do Lobo, né? Tá feliz de me ver de novo, né? Ei. Eu queria te encontrar de novo. Obviamente ele não teria aparecido aqui. Isso aí. Ou Bom, teria garoto. aparecido, teria atacado o Ok, Mike, sei parceiro. lá. Você vem comigo. Certo? Esse é o plano. Eu vi um mapa desse lugar. Então não vamos no escuro. Deve ter um caminho pela ala psiquiátrica que sai direto da mina. Acha que rola? Não teria dito melhor. Isso, garoto. Bora lá. Durei. Jesus Cristo. Muito bem, rapaz. Fica calmo. Não, Mike, por que você tá voltando? Tá de sacanagem? Queria mover que nem você, Lobinho. Acho que tô preso desse lado. É? Ai, tudo ou nada. Ótimo. Viu isso? Eu tenho as manhas. Yeah. Né, Lobinho? E se a Ashley morrer ali? Mordida pelo Indil, será que o Chris cai depois? Não sei. Vamos ver. Pra saber, né? Filho da puta. Minha nossa. Onde caralhos eu fui me meter? É. Onde caralho eu fui me meter? Mas que merda! Vamos lá, rápido, porra.
Caralho, que deu uma travada, hein? Agora eu vou dar um tiro. Só. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não, ele mata o lobo daí. O lobo protegeu mesmo o Mike, velho. Vamos pra esquerda agora. Merda, merda, merda. Ok. Nossa, porra, porra. Puta merda. Sai fora daqui. Pegou o facão dele. Agora se tu se mexer, tu vai morrer, Mike. E é isso que eu quero. Só que o Mike ele tá armado, né? É só não dar tiro. Vamos acabar logo com isso. Não se mexa na minha caceta. Não mostrou ele morrendo. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar o Chris. Vamos, pessoal, rápido, temos que achar o Mike. Aí. Ai, eu tô meio que mancando aqui, pessoal. Acho melhor continuarem sem mim. Vou deixar o Chris pra trás. Deus, Chris, você vai ficar bem? Vai em frente. Eu não consigo Mike, acompanhar as mulheres macho. Meu Deus, Chris, para com isso, ok? Escuta, vão em frente, tá bom? Precisam avisar o Mike, eu vou logo depois. O Mike foi pra vala. Eu só vou descansar um pouco. Tá bom. Tá, agora nós vamos seguir a voz do Indio para matar a Ashley. Não falta o Matt, não. O Matt é fácil de matar. Merda! O Mike deve ter trancado quando passou. Tem que ter outro jeito de entrar. Peraí. Aí. Isso aqui. Digo, nós devemos Tem um tentar. totem ali, eu sei. Bom, Mas... não temos uma gama de opções aqui. Ok. Esse deve ser o último lugar onde eu queria estar agora. E aí, quem vai primeiro? Nada mal. Acha que esse é o túnel pro sanatório? Claro que é. Aonde mais ele iria? Melhor garantir que o Chris ache a gente. Ei, talvez se eu deixar algumas marcas no caminho, ele consiga nos seguir. Olha.
Vá em frente, eu alcanço você. Ok. Olá? Quem tá aí? Alguém? Jéssica! É você? Isso é maluquice. Agora vamos matar ela. Jéssica! Como é que tá aqui? Os barulhos Jéssica! externos. É você? O quê? Ah, Deus. Ah, não, não, não. Não. Agora, será que o Chris será chamado assim também? Se for, eu vou ter que ir, né? Vamos ver. Sam! Ashley! Estão me ouvindo? Massa, o bicho tá chamando o Chris também. E eu vou lá, com certeza. Hã? Oi? Quem tá aí? Eu tô indo. Segura aí. Tô indo. A porta ela já tá aberta, então o bicho pode simplesmente pular ali, eu não precisa fazer nada. Vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus. Ai, meu Deus. Que massa, ele vê a touca dela. Interessante. Ashley. Ai, meu Deus, Ashley. Não, não. Não consigo ver. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode ser real. Por favor, não. Ah, não. Ah, não.
tem a chance de sobreviver ainda, né? Falta só o Beth e a Selma. Vamos lá. Molezinha. Vamos. Ai, eu venci. Eu venci, cacete. Ai. Ok, então. Seguindo outro caminho, né, pra ver o que dá, porque eu fui pelo outro, né? O que acontece? Agora tá na hora de tu morrer, só. Aqui é quando ela encontra o Mike, né? Eu acho. Não, bem mais suave. Ok. Pra que lado? Por aqui. Esse aqui é o sanatório. Né? Dá pra ver o Mike morto. Alô? Puta ideia falar ela. Putz, não. Tem mais aqui? Vamos ver se dá pra seguir pro sanatório.
Você tá bem perdido, né? Acho que eu vou fazer um final muito ruim. Muitos barulhos externos, terei de mutar novamente. Merda! Isso aí. Vamos, vamos! Corre! Tem marshmallow? Você tá bem? Defina estar bem. Viva, pra começar. Vamos achar um caminho pra onde o maldito vive. Você tem a chave do teleférico? Josh! Ele deve ter. Ele sumiu! Tarde demais! Shhh, quieto. Espera. Não se mexe. Puta merda! Que porra é? Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa. E depois vamos todos sair daqui. Isso aí, isso aí. Vamos, vamos! Corre! Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Me pergunto o quanto essas consultas servem para ajudar você. Você simplesmente não me ouve e está tudo fodido. Vou deixar você sozinho, Josh. Está na hora de aprender que há mais para se temer do que a imaginação confusa de um moleque mimado e autoindulgente pode sonhar. Havia tantas pessoas que se importavam com você, dispostas a ajudar, mas você sempre escolheu afastá-las e agora está sozinho. Se bem que, pelo jeito, não ficará sozinho por muito tempo. Você não ficará sozinho. Respire fundo, Josh. Respire fundo. O quê? Não. 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 Não.
de mim! Não! Vocês estão... Mortas! Desculpem. Vocês estão mortos! Cala a boca! Não! Não! Vocês estão mortos! Não está pronto. Você nos manipulou. Você é um covarde. Você é isso. Isso que a gente se desmarca. Eu não recebo ordens de vocês. Não podem me dizer o que fazer. Não podem mais. Não fazer. O tempo acabou para Josh. Tá bem? Confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. Não. Vocês não são reais. Estávamos sozinhos lá embaixo. Não, de novo não. Sozinhos. Mas tá com a gente agora. Sua família. Fiquem longe de mim! Fiquem longe! Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Eu não tenho que obedecer a você. É isso que você quer? Não! Não! Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Difícil de acreditar que essa coisa era uma pessoa. É, talvez um minerador. Talvez alguém que trabalhou no sanatório. Tinha tanta loucura acontecendo aqui que isso não me surpreenderia. Que tipo de loucura? Alguém estava capturando os mendigos. Prenderam todos em umas amarras. Vi umas coisas bem bizarras. Uau! Devo ter soltado eles quando explodiu o lugar. Suave. Tá bom. Vou entrar. Vamos, ok. Tem certeza? Eu não morri ainda. Famosas palavras finais. Puta Tá muito merda! frio, eu não tô sentindo meus dedos.
Jess! É a Jess! Você viu isso? Vi. Corpos. Muitos deles. Ai, meu Deus. Não! Eu vou vomitar. Pera. Calma. Eu acho que eu vi alguma coisa. Não. Josh! Eu obedecer vocês. Ei, Josh. Não podem mais me dizer o que fazer. Vocês Josh? não podem mais me Mano. dizer. Não podem me dizer o que fazer. Tá bem. Eu confio em vocês. Confio em vocês. O que ele tem, Mike? Acho que ele tá viajando. Josh! Mike, Josh! Ei, cara. não me bate, por favor. Você tava pirado, cara. Tava doidão. Achamos que não ia sair dessa. Vamos só dar o fora daqui. Boa. Josh, você tem a chave do teleférico? Sim. Toma. Tá vendo aquilo ali? Significa que tem uma saída direta. Vamos. Não tem como o Josh chegar até lá. Ok. Se me ajudar a subir, posso voltar e avisar que estamos bem. Boa. Traz o Josh de volta por onde viemos e nos vemos no chalé. Toma cuidado. Você também. Vamos lá, seu filho da puta pirado. Você não precisava me bater tanto, cara. Sim. Me desculpe por isso, cara. Achei que tinha matado a Jess. Eu errei. Não queria que vocês morressem. Eu sei. Tá bem. Merda! Não, você não é! Não, você não é! Só 2 agora. 3, né? Matt, eu vou matar agora.
Tadã. O que foi isso? Pra que lado? Merda! Vou mexer o controle. Droga! Caralho, matou da mesma forma, bicho. Falta só a Sam e o Mike, né? Ela não cai daqui, então. Que coisa diferente, né? Subir de uma forma diferente. Agora eu vou pela esquerda. Não muda muita coisa, mas vamos lá. Vamos lá, Sam. Eu achando que o Mike podia morrer lá. Morre. Putz, tá bem. Aí, ó. Nossa. Não vou estar ensinando se eu vou errar ou acertar. Não vou acertar. Ei! Vamos abrir logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixa eu entrar! Merda! Mike! Meu Deus! Você tá péssimo! Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos.
Mike, o que aconteceu com o Josh? Pegou ele. Meu Deus, que jeito horrível de morrer. É. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Tem ninguém lá, Mike. Todo mundo morreu. Vocês viram a cabeça de todo mundo lá? Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. É. Merda. Sam. Corre. Corre! Eu vou fechar a porta dessa vez. Eles abrem a porta. Não adianta muita coisa. Vamos lá. Se mexe. Não. Se mexe. Se mexe, porra. Não mova um músculo. Se mexe, porra. Sacudindo o controle aqui. O Mike não morreu ainda. O Mike é foda. Aí eu vou matar todos agora, finalmente. Se mexe. Que desperdício. O Mike tem que ser. Ai, meu Deus! Não! É, só que não. Falou. Esse aí, todos morrem agora. Hã? Que tal essa, seu merda? Creio eu, né? Vamos ver. Temos visual. A estrutura principal totalmente destruída. Câmbio. Espera, eu estou vendo alguma coisa. É mesmo o fim. Ainda nenhum sinal de sobreviventes. É. Agora vai rolar a entrevista.
Well, what is this that I can't see with eyes
Um tempo depois, os mineiros vieram para minerar a montanha. Até que um desabamento e foram levados à loucura. Assassinos. Provocá-lo com fogo. Esses anos, depois de várias luas e várias caçadas, mente fora do meu alcance. Até que uma noite, um ano atrás, não estávamos sozinhos no bosque aquela noite. Não pude salvar suas amigas, mas pude vingá-las. I am Hayden Panettiere, and we are here at the studio recording Until Dawn. My name is Rami Malek, and I played Josh. My name is Megan Martin. My name is Brett Dalton. My name is Antonella Lentini, and I played Hannah and Beth. My name is Jordan Fisher, and I play the character Matthew, Matt for short. I'm Nicole Bloom, and I play Emily in the game. My name is Noah Fleiss. I am Galadriel Steinman, and I play Ashley. So, Until Dawn is the story of 8 teenagers who revisit this cabin in the woods about a year later after a really traumatic experience where I've lost 2 of my sisters, so coming to kind of get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the quintessential horror film plot lines, but the characters are so unique in themselves, and I think that's very cool. Oh, I hope this was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Sam and I have a few things in common, such as being huge lovers of animals, and she's a huge animal lover. She's vegan. She is a pacifist. I'm not quite sure if I'm gonna go as far as saying that I'm a pacifist, but she's spunky and cool. I know that she, I think, is made fun of a little bit by the rest of them who think that her morals and her beliefs in that area are a little ridiculous and they don't agree with them, but she doesn't care. It doesn't stop her from being herself, and that's something that I hope I have in common with her. You know, he definitely can be depressed at some times and a bit of a loner, but he takes some solace in one of his sister's friends, Sam, played by Hayden Panettiere, and invites everybody back to the same house the next year to kind of find some closure. Jessica she has a whole lot of personality. She is definitely the sort of mean girl character that, you know, at school she knows she's pretty, she knows that boys like her, and she's going to use it to her advantage. He's got a big heart, and you can tell that that's very evident, especially how he treats his girlfriend, Emily, and, you know, he's kind of a meathead, but in the best way possible. She really knows what she wants, and she manages to get that from whomever it is, whether it be Matt or Mike. You know, she's really driven, and I can definitely relate to that. My character is Chris, and he is what society might consider the nerd of the group, and he kind of embraces it. Ashley she's a little more serious than some of the other girls. She's definitely very intelligent and thoughtful. She kind of looks at the whole big picture of things. She's not quite as geeky as Chris, but they connect in a lot of ways. Mike is like big guy on campus. He's the class president who has some charm and has brain, and I don't know, people seem to like Mike. He gets away with a lot, though. He can be kind of jerky. The fact that he really just kind of wants everyone to be happy. When he wants he's a people pleaser, and I can definitely attest to being, you know, that guy. I'm always the friend that wants everybody to be happy and wants everybody to be taken care of, and that's definitely Matt.
But also, like, this character is just so fun. I rarely get to play the bitch, and so it was really fun to do that. The spirit of things, seriously, what's wrong with you? I'm just trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being. You always get like this. I just think this is just the coolest thing to be a part of, and I just think it's going to take the world by storm. I really do. I think this genre is the wave of the future, and I think that once people see the potential behind it, of getting to interact with the drama that you're witnessing unfold in such a realistic way, that this is how entertainment's going to be from now on. Hi, this is Lee Robinson, production designer on Until Dawn. The production design for Until Dawn started with the great teen horror script that sets the characters in a Canadian winter mountain lodge, being a contemporary setting with visual clues derived from classic films of that genre, such as Hitchcock's Psycho and Stanley Kubrick's Shining. The storyboards are vital to the production design, as it allows the designer to understand the scale of the environments to be made and the detail that would be seen to create the atmosphere of a horror. This took us into concepts that took these storyboards further, visualizing the world through the color palette, the lighting, tone and the mood, and developing key locations such as the lodge, the cable car stations, the forests themselves, the wilderness. As you can see, the environments and atmospheres change quite a bit from warm and inviting to cold and threatening. The Millionaire's Mountain Lodge was a key example. It was designed to be made from nearby stone and timber, embedding it into the landscape, with a contrasting and contemporary interior needing to be opulent and extravagant. We created dark and claustrophobic corridors with ominous and large open spaces, almost cathedral-like in size, and with huge structures to silhouette and dwarf the characters within, providing a labyrinth to explore and wander. Each character was developed with a strong visual identity in mind, with contrasting colours, tones and silhouettes to identify them, each to have their own texture, pattern and shape, so that when they were lined up you could always identify them. The costume designs allowed a range of clothes that would suit them for the cold winter weather, but also have an element of style and individualism, so that the audience could look at them and relate, recognizing themselves within them. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right. It'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike, fire and mood lighting. Yes. Working with the lighting artists, we really brought the look and feel of the world together, and this required a thorough understanding of the visual language of teen horror. A key scene was where all the characters emerge out of the rear of the lodge chasing Hannah. A contrast is evident straight away from the exterior wilderness to the warmth of the lodge. The attention to character lighting here is through the bounce and rim lighting, accented colours and composition, creating characters that come from the dark into the light and back again with an emotional effect. Guys, there's someone outside. What the hell? Hannah! What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. Until Dawn is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was. So we did experiments on people and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game and we've left them to play it on their own. You're turning the light off. The only difference is it's rigged with cameras and microphones that relay the data through to the next room where people are watching them play. Bracelet here we use for biometric testing. It measures the player's emotional response. It's called a galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin and it measures the electrical conductivity across their skin. It's the same principle as an old-fashioned lie detector. When you're stressed, you sweat a little, very sensitive, and picks up tiny changes if the player is feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team, comes through as a graph.
There's no point testing 1 or 2 people, you have to test a lot of people. And watch your step. When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Right. Okay, so you hear that too, right? Josh. Here we have a chapter relatively early in the game. Weirdly regular. Nothing regular about it. We have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive the scare. Give the player time to recover, to cool down, to calm down, and then start building the tension again before we do the next scare. Hey. What? Hey. What the hell? Ooh, you just got mumped. Yeah, I have such an adrenaline high from that game. There's 2 things we found. One is we could look at the scares, analyse if our expected scares were working effectively. Were people shrieking and covering their hands, or were they getting an emotional response from it? And being scientific about it means that we strip out people's opinions about whether things are working or not. We've got data, and we look at the data. If it's working, we're happy with it. Really scary. Bit scared and wanting to get away. I actually be maybe a bit scared to play on my own, but in a room with the lights on, yeah, with some other people as well, yeah, maybe. But because I'm a scaredy cat, I would play with someone in the room. And the lights on. It was one of the scariest games I've played in a long while. Hi, Larry. Hey, Graham. Hi, my name is Graham Resnick. I'm a filmmaker, writer, director, sound designer, and I started working with Larry Fessenden about 10, 15 years ago through my friend Ty West, who I grew up with, and have done a lot of sound design with on his films. And he was producing Ty's films at the time, and Ty introduced me to Larry. Larry produced my first feature, and we've written together on several projects. My name is Larry Fessenden. I'm a filmmaker. I run Glass Eye Picks, which is an independent production company out of New York. We make indie movies, a lot of scary movies as well. And I got a call to audition to write this video game. And I called my pal Graham Resnick because Graham is a gamer. And while I thought I could offer something to the idea of writing this multi-branching story, I knew that I would want Graham's expertise as a lover of gameplay, since I guess games were started. So and just as a lover. And as a lover, yes. Which is why there's so many sex jokes in the game. There was one Italian website that did say the Larry that's Fessenden right. and Graham Resnick, the 2 lovers behind Until Dawn. Come here. Maybe I know how to handle you too. I am definitely ready to be handled. So I wanted Graham by my side. Yeah, and we got the gig, and it's been an amazing ride. Oh, hell yeah. Oh my god. She's taking her shirt off. What? Oh my god. Matt, what are you doing here? Hannah. I'm sorry, Hannah. This all got Don't out of mind, hand, just but... So in the game, the basic setup is that a year prior to the game's start, all these kids had gone up to a ski lodge that was owned by the parents of one of the kids, or a couple of the kids, and some of the teenagers played a prank on some of the other teenagers, and a terrible tragedy occurred when a few of them, 2 sisters, ran out into a blizzard, and were never seen from again. So now, a year later, this is kind of torn apart, this group of friends. They've gone through some trials and tribulations in the past year. The brother of the 2 girls
had a lot of psychological issues, and to kind of help him cope and help them all get over it, they all returned to the lodge a year later, back up on the mountain. And the idea is to get over it, but... the healing does not begin. Yeah, and these kids are all trying to find themselves. They've been through a trauma, but in general, they're just teenagers trying to figure out who they are. So they're all kind of falling into the patterns, the stereotypes, the characters they see on TV and in the movies. I think we were very interested in taking genre tropes and kind of making them sort of refresh them. Hey, did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. We're familiar with how slasher movies work. Most people have seen some horror movies, and we have established notions and preconceptions about the roles of the players in horror movies and how they talk and how they get killed and how they have sex. And to bring you into the game that way and then subvert a lot of those expectations was kind of our goal. They're haunted by some incident that happened in their past, which I think you pretty much figure out that that's going to have a role in their interaction. Yeah, so I think what was fun was we take some sort of stock characters and we try to give them some shape, but at least at the beginning they're recognizable in the way of groups of friends. There's the jock and the bitchy girl and the rivalries between everyone. And oh my gosh, and really fun characters too. Like we just had so much fun living in the minds of these characters through writing the script. What do you think? Jesus! It was fun. I think we were looking to get that kind of banter that you Yeah. see both in movies, but also that you absolutely have with friends, and sort of those inside jokes. And of course, as writers and as friends ourselves, we sort of developed little tracks, and we try to give the characters that kind of vibe. Yeah, fast and violent. All right, from the top. My name is Jason Graves, and I'm the composer for Until Dawn. I've been involved with Until Dawn for about a year now. Originally, I was contacted by Barney Pratt, the audio director. I think that had something to do with my lineage of horror games, and hopefully not the fact that my last name is Graves, although a lot of people seem to associate my name with scary music. One of the things that was really exciting about working with Barney and the team at Supermassive is they really wanted something unique for the music. They wanted the music to stand out and be a character on its own in the game. When I'm first starting on a new score, and it doesn't matter if it's film, television, or games, I always end up going to the main theme. Sometimes the developer or producer isn't even necessarily interested in the main theme at the beginning. I just want to do it for myself, because for me, the main theme is the identity of the game. It establishes the mood, the atmosphere, and the character of the music, and how it's going to be playing in the background. And that's what we did with Until Dawn. That was actually my demo pitch to Supermassive Games. I put a main theme together, recorded all the instruments at my studio, and sent it to them. And they liked it. We actually ended up recording that exact theme, all the instruments and everything, live here at Ocean Way, probably 9 months ago. And that's what we've been using in all the demos for the game, and that's the final version of the theme that is the main theme that you'll hear on the menus and in some key pieces of gameplay.
seem to have made a name for myself in horror. And there's something about scary music, I think it's maybe the lack of rules. The biggest rule in scary music is there are no rules, so you can do anything you want, and actually, if you end up doing things that don't feel like they would work out together, they kind of clash, and it ends up being even more effective for scary music. So that's what really drew me to Until Dawn, was the textures, plus writing thematic material that is interwoven with the scary textures. I haven't really done anything like that before. Usually it was just all tension all the time, and that's fun and it's great. But I'm actually at heart a very melodic composer. That's the kind of music I love listening to, and that's the kind of music I love writing. That's the kind of music I got to work on in Until Dawn. Very nice. Same thing. My name is Will Biles, Executive Creative Director of Until Dawn. The first part of getting a believable facial performance in-game is to capture, topographically, the actor's range of emotional expressions as separate versions of the same head. Every tiny nuance gets digitized and merged, effectively creating a model that can recreate every facial movement that the actor makes. Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points, drawn precisely on the face, and a high-def helmet cam, wirelessly linked to capture devices. The camera is the small box where it looks like the microphone should be. Outro Sam. Mark. It records in high def the movement of the dots throughout the performance that will drive the expressions captured earlier. Unlike other systems, this form of capture is far less lossy because there are fewer interpretations between performance captured and performance rendered finally in-game. The audio is also recorded via two separate lavalier mics attached to the helmet. It takes a while for the actors to acclimatize to carrying around the recording devices and the helmet cams, but very soon the shoot becomes similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation, but use cursory body movements for pacing. Wait, and maybe we should all stick together and find everybody and make sure that we're all okay, so... 1-1, the year before the prank. Take 2, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing and feeling. Idiot! So dumb! From a hot midday studio in Los Angeles to a freezing midnight mountain in British Columbia. Until Dawn has a dynamic, ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately, with different systems. With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances, and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton, near London. Anna! Hello? Combining all the elements seamlessly in the final game becomes a formidable editing and logistical task. Every variation, both physical and emotional, must be combined in these multi-edits. Scaffolding props have to stand in for the sets, because the hundreds of infrared cameras have to be able to see all of the reflective beads on the actor. America's Northwoods border region. Within this land of 10,000 lakes and miles of dense timber, a hideous creature is believed to lurk.
The North Woods is probably one of the last frontiers in America. There's still a lot of places in this area that hasn't been set foot by man. Monsters and mysteries exist here because it is remote. Up in the North Woods, winters are long. In times of biting cold and isolation, a devouring monster is believed to come forth. It's terrorized native people for generations. Growing up, I was told, like, don't go outside, the Wendigo will get you. Among the traditions of the northern Algonquin tribes is the Wendigo, a monster that can seize hold of a person to carry out its hunger for human flesh. Many Native Americans fear even talking about this Wendigo, and even the mention of the name will let the Wendigo find out where you are, and it will open you up to be possessed by this Wendigo. The most famous case of a Wendigo possession took place in 1879. In the deep woods outside of Edmonton, Alberta. Swift Runner, a Cree Indian, was a trapper and a guide. He had left town the previous autumn with his wife, 6 children, and his mother. But when Swift Runner returned in spring, he was alone. Swift Runner came into a nearby village telling this heartbreaking tale. I had to watch them starve to death. Of his family being killed by starvation, and that he was the only survivor. My whole family gone. It wasn't hard to understand a family falling victim to a brutal winter. To even not. Yet something was suspicious about Swift Runner. He was a strapping man, and he came into town weighing over 200 pounds. It didn't look like somebody who had just weathered a terrible winter. He wasn't malnourished, didn't look like he was starving. He looked healthier than ever. After a few nights, it became clear that something was wrong. He started having night terrors, screaming in his sleep. I am the Wendigo! Villagers alerted the police. Swift Runner actually guided them back to his winter cabin. When they got there, that's when they saw the true horror. Human skulls were scattered around, many bones, some of which had been snapped in half, and the marrow inside had been drained. They had never seen anything like it. Swift Runner had killed his entire family, shooting them, hitting them with an axe, strangling, and then eating most of their bodies. Right up until the moment the noose was on his neck, Swift Runner swore the evil spirit of the Wendigo had possessed him and twisted him into a cannibal killer. When he was on the gallows, Swift Runner himself said, "I am no longer a man." Just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. The mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Hi, this is Lee Robinson, production designer at Supermassive Games. Understanding the ancient myths of the Wendigo was key for their development that helped the visual look. Through sketches and concepts, these elements were visualized, such as eyes being milky, almost dead, with loss of lips and eyelids due to frostbite, fangs growing and arms and legs getting longer, with skin hardening and thickening to look snarling and menacing, yet withered and lean. The hell was that? Another fucking piece of
fingers and toenails extending like claws, allowing them to climb effortlessly. We made them look gaunt and weathered, and having ragged remains of clothes they wore. Blood-stained and rotten, with patches of hair still remaining, they retained strong skeletal limbs, which enable them to be agile and quick through the environment. Where are you? My name is Jamie Gallipo, Animation Director at Supermassive. The overall direction on the creature was to be very strong, to be extremely fast. We wanted a spider-like movement to the creature. 1 minute scampering to leaping and then crawling, almost instantaneous. And finally, we wanted the creature to have this real, uncontrollable thirst for flesh. From a sound design perspective, the Wendigo is a real challenge. For the main vocalisations of the Wendigo, we used our own vocalisations, various different animals from the exotic to the farmyard, various plugins and processes to gel these sounds together and keep a human resonance behind that voice, telling the backstory of the Wendigo. During the chase sequences, the anger of the Wendigo is felt by encircling breaths, screams and screeches that essentially chase you as you're being chased by the Wendigo. We would layer them up in a multitude of layers, sometimes 15, 20 sounds playing at the same time, to build up the vocalizations for this fearsome creature which is always in attack mode, hyperactive and chasing you throughout the game. Então é isso aí. Esse é o fim de Until Dawn. E valeu, falou!